Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos ver hoje, então, mais uma dica agora acerca de um quadrado na nossa geometria plana, tá certo? Bom, então me acompanha aqui. Eu tenho um quadrado, essa é a ideia de vermelho. Quadrado é um polígono que a gente classifica como quadrilátero, tá certo? Eu tenho duas circunferências, uma inscrita e outra circunscrita a esse quadrado, tá certo? Repara que a circunferência amarela ela é apenas concêntrica à circunferência verde, tá certo? Ela não é inscrita à circunferência verde, ela é apenas interna e concêntrica porque possuem o mesmo centro. Mas a circunferência ela é inscrita ao quadrado. Por quê? Porque um dos vértices da nossa circunferência está tocando os lados do quadrado. Bruno, vértice? Tá maluco? É uma circunferência. Sim, a circunferência é um polígono de infinitos lados e infinitos vértices, tá certo? Então os seus vértices ali, ó, tocam no nosso quadrado, tá certo? Legal. Bom, e o quadrado tem 4 vértices, e esses 4 vértices estão tocando na circunferência externa. Então, a externa é circunscrita ao quadrado, que por sua vez, o quadrado é inscrito à externa, tá certo? A circunferência interna, ali que é concêntrica à de fora, ela é inscrita ao quadrado, tá certo? E o quadrado é circunscrito a ela. Olha que legal, tá certo? Bom, falando de quadrado, a gente pode determinar a sua área assim como determinávamos as ideias de paralelogramos, a não ser o losango, tá certo? Mas no paralelogramo nós tínhamos uma base vezes uma altura. O que ocorre é que esse retângulo quadrado, olha como a gente pode chamar o quadrado também, como um retângulo. Esse retângulo aqui possui seus lados congruentes. Então você pensa, um retângulo pode ser chamado de quadrado, mas, quer dizer, um quadrado pode ser chamado de retângulo, mas um retângulo não é necessariamente um quadrado, tá certo? Para que um retângulo seja quadrado, todos os lados desse retângulo devem ser congruentes, ou seja, iguais. Então eu tenho esse quadradinho aqui, ó, base vezes altura. Repara que sua base é um lado e que sua altura é o mesmo lado, porque é congruente. Lado vezes lado me gera uma ideia potencial. Lado vezes lado, L ao quadrado, uma potência 2, tá certo? Agora aqui, ó, a nossa área do quadrado visualizada daquela forma geral dos polinômios, tá certo? Dos polinômios não, dos polígonos, tá certo? Nós temos então um semiperímetro vezes o raio. E esse raio se assemelha à apótema quando regular lá, ó. Então, semiperímetro vezes o raiozinho vai me dar, então, a área daquele quadrado também. Nós já vamos olhar acerca dessa ideia, tá bem? Mas antes disso, vamos entender. Lembra o que era o perímetro? O perímetro era a soma de todos os lados. Como os lados são congruentes, basta que a gente some 4 vezes L ou multiplique esse L por 4. Por isso a representação, 4 vezes o lado. O semiperímetro, olha o semi como prefixo de metade. Então, metade do perímetro, 2 vezes o lado. Vamos usar agora a ideia da apótema. Olha o que é a apótema. Vem cá. Lembra o que era? A apótema é um segmento de reta que parte do centro de uma figura e vai até a ideia do ponto médio. Então, aqui é o ponto médio do lado. Lá em cima, ponto médio do lado. Aqui embaixo, ponto médio do lado. E aqui também, ponto médio do lado, tá certo? Então eu tenho esse cara, esse, como apótemas, que a gente define como A. Só que é o seguinte, se todo segmento DC vale L, a metade dele por esse eixo de simetria vai valer exatamente L sobre 2. Significa que minha apótema vale quanto, galera? Valerá L sobre 2, que é igual ao raio da circunferência inscrita ao quadrado, tá certo? Então, Azinho é igual a L sobre 2, que é igual a Rzinho. E Bruno, o que seria assim uma dica especial para essa aula de hoje? A diagonal. A diagonal do nosso quadrado ela é muito importante para a resolução aí dos seus exercícios, tanto na ideia plana quanto na ideia espacial. Lembra das pirâmides de base quadrangular e mesmo dos prismas? Então, o quadrado ele é muito importante. E a ideia mais importante que nós temos é sua diagonal. A sua diagonal vai passar pelo centro e vai até o outro vértice. A diagonal tem um valor. A diagonal ela é igual a L, que é o lado do nosso quadrado, vezes a raiz de 2. A gente pode provar isso por Pitágoras.
Se no quadrado os seus vértices são iguais a 90 graus, nós temos então um triângulo retângulo, pensando nessa ideia aqui, ó. Um triângulo retângulo. O triângulo retângulo vai ser determinado por base vezes altura dividido por 2. Ou então, pensando na ideia de Pitágoras, L, diagonal, né? Chama de diagonal. Diagonal ao quadrado, a hipotenusa, é igual a um cateto ao quadrado, que é o L, mais o outro cateto ao quadrado. Vai dar 2L ao quadrado. Raiz disso, L, raiz de 2. Você pode provar, eu não aconselho. É mais fácil que você vá para a prova sabendo que a diagonal do quadrado é constituída de uma fórmula L raiz de 2. Não é mais coisa para gravar, é fácil. Quando você leva um número ao quadrado, você está usando 2 naquele número. Quando você leva um número ao cubo, você está usando 3. Pensando em geometria plana e espacial, nós temos diagonal é igual a L raiz de 2 do quadrado e diagonal é igual a L raiz de 3. De quem? Do cubo, tá certo? Olha como é simples, tá bem? Então é isso, galera. Nas propriedades, nós temos aquelas ideias. E é claro que vai existir o raio da circunferência externa. Olha como a gente pode determinar esse raio. Como metade, indo até o circuncentro, como metade de quem, galera? Do raio da circunferência externa. Metade da diagonal vai ser o raio da circunferência externa. Esse cara aqui, ó, metade da diagonal igual a L raiz de 2, que é a diagonal, dividido por 2. Muito fácil, muito bacana, não é? Agora vamos ao nosso exercício, ao nosso exemplo. Olha o que já aconteceu. Se triplicarmos a medida de um lado de um quadrado, sua área ficará aumentada em que porcentagem? Olha só, galera, ficará aumentada em que porcentagem? Não como é que vai ser o final daquilo, entendeu? Quanto é que aumentou? Então vamos atrás dessa em porcentagem. Se antes o meu lado era de x, eu tenho como área um x ao quadrado. Basta pegar a dimensão lateral e a elevar ao quadrado, pois a nossa área diz muito bem isso, tá? Então nós temos ali x ao quadrado. Agora, como triplicou, ou seja, ficou 3 vezes maior, eu vou ter 3x que multiplica 3x, ou mesmo 3x ao quadrado. 3x ao quadrado, esse quadrado vai inserir em cima das duas dimensões. Então eu vou ter 9x ao quadrado, tá certo? Agora, quanto é que aumentou? Para saber quanto algo aumentou referente ao anterior, basta que você faça uma diferença do que está total menos o que era inicialmente. Aí nós teremos a área que foi aumentada, que seria toda essa partezinha aqui, ó, tá certo? Então, 9x ao quadrado menos x ao quadrado me gera 8x ao quadrado. E é claro que antes, quando nós tínhamos o inteiro, aquele inteiro era representado por 100%. Como agora eu tenho 8 vezes aquele 100%, eu vou ter então um aumento de 800%. Muito fácil, muito simples. Não é, galera? Bom, então é isso. Me acompanhe então nas próximas dicas. A gente se vê por aí. Valeu, um grande e forte abraço para você.